Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Quero convidar a todos para abrirmos a Palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura dos versos 6 ao verso 18. É muito importante entender que esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. E é importante entender que ele escreve esta carta da sua segunda prisão em Roma. Não era mais uma prisão domiciliar como a primeira, mas ele estava numa masmorra, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. E ele desta masmorra escreve esta carta. E este é o último capítulo desta carta. E estas são as últimas palavras deste capítulo. Consequentemente, estas são as últimas palavras do apóstolo antes de morrer. É por isso que precisamos prestar bastante atenção no que ele está dizendo. Ele se dirige ao seu filho Timóteo dizendo: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Quanto a ti, que o mandei até Éfeso, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me guardará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero pedir permissão aos meus irmãos e irmãs para só voltar a este texto na conclusão da minha fala. Eu quero lhes apresentar nesta noite o apóstolo Paulo, aquele que certamente foi o maior pastor, o maior missionário, o maior teólogo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Talvez diríamos nesta noite o maior educador do cristianismo. O homem que mais influenciou a cultura ocidental. O homem que teve até hoje o maior número de obras traduzidas e publicadas no mundo. O homem que morreu pobre, abandonado, velho, cheio de cicatrizes, numa masmorra e saindo de lá para o martírio, é mais influente de que todos os Césares de Roma juntos. Quem é este homem? Eu gostaria de apresentar este homem para vocês nesta noite. E a primeira coisa que nós lemos na Bíblia, está lá em Filipenses 3,5, diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Sabemos então que ele era um judeu puro sangue, de uma das mais importantes tribos de Israel. Sabemos também, à luz de Atos 22, versículo 3, que ele nasceu em Tarso, na Cilícia, região importante do império, e consequentemente ele era um cidadão romano, e que foi enviado ainda muito jovem para a cidade de Jerusalém, onde morava sua irmã, para aprender aos pés do grande mestre Gamaliel, membro do Sinédrio, neto do grande rabino Hilel, para tornar-se um rabino ou um grande líder do judaísmo do primeiro século. Sabemos, à luz de Gálatas 1,14, que dentre os da sua idade ele se destacou, tornando-se extremamente zeloso da tradição de seus pais. Tornou-se um homem culto, personalidade extraordinária, poliglota, falava vários idiomas, trafegava com muita desenvoltura pelos corredores do saber humano. Quando ele chega em Atenas, por exemplo, a capital intelectual do mundo, a terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, ele discute com os filósofos estoicos e epicureus. Quando ele escreve sua carta a Tito, ele cita Epimênides, um filósofo do 6º século a.C. Era um homem de uma cultura invulgar. Entretanto, no mesmo tempo que Saulo crescia e se fortalecia em Jerusalém, um outro rabino também crescia em Israel, não na decantada Jerusalém, centro mundial do saber teológico, mas na pobre, pequena, desprezada e esquecida Nazaré da Galileia. E este rabino da Galileia não perlustrava os bancos de uma universidade teológica, ele trabalhava duro numa carpintaria com as suas mãos calejadas. Com 30 anos de idade, o rabino da Galileia vai ao Jordão e é batizado por João Batista, e dá início ao seu ministério. E diz a Bíblia que ele não falava e nem ensinava como os escribas e fariseus, mas falava como quem tinha autoridade, pregava aos ouvidos e pregava aos olhos. Os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam e as multidões o seguiam. Isso provoca inveja e ciúme no sinédrio judaico. Os fariseus e os escribas passam a vigiá-lo, a persegui-lo, a caçá-lo, a colocar emboscada para que ele pudesse ser apanhado no contrapé, e cada vez mais ficavam frustrados, porque não podiam apanhar Jesus no contrapé. Contrataram testemunhas falsas para acusá-lo, acusaram-no, prenderam-no, condenaram-no, levaram Jesus ao pretório romano, e ele foi condenado à morte. Crucificaram o rabino da Galileia, sepultaram-no para alívio do sinédrio judaico. Mas no primeiro dia da semana, uma notícia explode em Israel como uma bomba no arraial do inimigo. O túmulo do rabi da Galileia está aberto de dentro para fora, ele ressuscitou. O sinédrio fica perturbado, contratam testemunhas para dizer que os discípulos tinham roubado o seu corpo, e é nesse momento que Saulo de Tarso se levanta, como o maior opositor do cristianismo, como o mais ferrenho inimigo da religião cristã. E aqui começa o primeiro capítulo da vida deste homem, Saulo, o maior inimigo do cristianismo. Se você perceber, o Novo Testamento nos apresenta esse homem através de 2 retratos. O primeiro retrato é Saulo, uma fera selvagem. Confira comigo aí Atos 9:1, quando diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos. Esta palavra respirava ameaças e morte, na língua grega, traz a ideia de uma fera selvagem, que saltava sobre a sua presa para devorá-la.
ele era uma fera selvagem. Podemos testificar isso na Bíblia. Por exemplo, 1 Timóteo 1,13, ele mesmo se apresentou, dando seu testemunho do que era no passado, como um homem blasfemo, perseguidor e insolente. Também disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, que ele era o menor dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Ele diz em Gálatas 1,13, que sobremaneira ele perseguiu a igreja de Deus, e ele a devastou. Atos capítulo 8, versículo 3, somos informados de que ele entrava nas casas e arrastava homens e mulheres e os jogava na prisão, e assim ele assolava a igreja de Deus. Atos 9, versículo 21, nós somos informados de que ele não apenas devastava e assolava, mas ele exterminava aqueles que criam no nome do Senhor Jesus. E notem que exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Saulo era um assassino, Saulo era um homem truculento, Saulo era um homem perverso, Saulo era uma fera selvagem. Senão vejamos ainda, Atos 22, versículo 4, diz que ele perseguiu a religião do caminho até a morte. E notem que agora ele não respeita, além de não respeitar os crentes e perseguir os crentes, agora ele persegue a religião dos crentes, ele persegue o caminho. Atos 26, versículo 9, lemos que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Agora ele persegue não apenas os crentes, não apenas a religião dos crentes, agora ele persegue também o Deus dos crentes, ele persegue a Jesus. Atos 26, versículo 10, nós somos informados de que ele, por toda a Jerusalém, em todas as sinagogas, ele relançava muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos santos, ele dava o seu voto quando os matavam. Vejam vocês, que ele não mandou matar apenas Estevão, ele era um assassino em série, ele mandou matar muitos crentes em Jerusalém, ele era uma fera selvagem. Mas Atos 26, versículo 11, lemos que ele, por todas as sinagogas, castigava os crentes. Ele não apenas não respeitava domicílio doméstico, porque entrava nas casas e arrastava de lá homens e mulheres para jogá-los na cadeia, mas ele não respeitava lugares sagrados. Ele entrava na sinagoga e batia nos crentes lá dentro da sinagoga, e forçava esses crentes a blasfemar. Não era apenas perseguição física, também era perseguição psicológica. Porque ele estava dizendo o seguinte, ele entrava numa sinagoga e dizia o seguinte para os crentes: ou vocês negam a Jesus ou eu prendo vocês, ou vocês negam a Jesus ou eu bato em vocês, ou vocês negam a Jesus ou eu mato vocês. E até por cidades estranhas, diz o verso 11, demasiadamente enfurecido, ele perseguiu os crentes. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos apresenta um segundo quadro de Saulo. Ele não era apenas uma fera selvagem. Em segundo lugar, ele era um touro indomável. Esta figura está em Atos 26, versículo 14, quando diz que o próprio Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui criado na roça e vi muito garrote, bezerro, boi sendo amansado para o trabalho doméstico. E um dos principais instrumentos para se amansar um boi é o aguilhão. Aguilhão. Às vezes pensamos que Deus só começou a trabalhar no coração de Saulo lá no caminho de Damasco. Isso não é verdade.
Toda vez que Saulo entrava numa casa e arrastava um crente e o jogava na cadeia, toda vez que Saulo entrava numa sinagoga e batia nos crentes e forçava os crentes a blasfemar e jogava esses crentes na cadeia e dava o seu voto para matá-los, e em vez desse crente blasfemar contra o nome de Jesus, glorificava o nome do Senhor. Era Deus picando a consciência desse touro bravo, era Deus ferroando esse touro bravo, mas esse touro bravo não quer ser amansado. Até o dia que esse touro bravo, respirando ameaças e morte, vai para Damasco, com o propósito de capturar os crentes e levá-los acorrentados para Jerusalém. E de repente, o domador de touro bravos joga esse touro bravo no chão e grita dos céus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o touro bravo está subjugado, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Fecha-se aqui o primeiro capítulo da sua vida. Começa-se um novo capítulo, a preparação de Saulo para o ministério. Diz a Bíblia que ele foi levado cego para Damasco. E ele vai para a rua direita, na casa de Judas, onde fica 3 dias, jejuando e orando. Quando o próprio Deus aparece para um discípulo em Damasco, chamado Ananias, diz: Ananias, vai à rua direita, na casa de Judas, porque Saulo está orando. Quero que você imponha as mãos sobre ele para ele ser curado. E Ananias responde: mas Senhor, eu tenho ouvido de muitos quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. Mas Deus retrucou: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu lhe enviarei para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias foi e pôs as mãos sobre Saulo. As escamas caíram dos seus olhos e ele foi curado. Ali mesmo ele foi batizado e foi revestido com o Espírito Santo de Deus. E agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos 9:20, por favor. Atos 9:20. Logo depois que ele foi curado, que ele foi batizado, que ele foi revestido com o Espírito Santo, diz a Bíblia que logo em seguida, ele começou a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Agora eu chamo a sua atenção para o verso 22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. E eu pergunto a você: há alguma distinção, diferença entre o verso 20 para o verso 22? Alguma diferença na pregação do verso 20 para o verso 22? Em outras palavras, há alguma diferença entre afirmar e demonstrar? Notem que a pregação do verso 20 ela é declaratória. Ele afirmava que Jesus é o Filho de Deus, mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Messias. E demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente. É claro que há uma profunda diferença entre a pregação do verso 20 para a pregação do verso 22. A grande pergunta é: quanto tempo durou a pregação, da pregação do verso 20 para a pregação do verso 22? Atos não responde essa pergunta, mas essa resposta está em Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 17. Porque diz a Bíblia lá em Gálatas que logo depois que ele teve essa experiência de conversão no caminho de Damasco, ele não subiu para Jerusalém, onde estavam os apóstolos antes dele, nem consultou carne e sangue, mas partiu para a região da Arábia. E foi lá na região da Arábia que o Senhor Jesus se revelou a ele e nele, de tal maneira que o conteúdo da teologia que Paulo recebe e escreve em suas epístolas, ele não a aprendeu num banco de uma escola teológica, e ele não aprendeu de nenhum mestre humano, ele aprendeu por revelação direta do Senhor Jesus. É por isso que ele é chamado o teólogo do mistério.
Certamente nesses 3 anos, ele releu o Antigo Testamento, e ele percebe que aquele Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias. Curiosamente, como Jesus investiu 3 anos nos apóstolos, perlustrando as estradas da Galiléia e da Judéia, agora Jesus investe também 3 anos em Saulo de Tarso, no deserto da Arábia. Depois desse seminário intensivo com Jesus na Arábia, agora ele está convencido de que Jesus de fato é o Messias. E diz Gálatas 1,18, que ele então retorna para Damasco, e só então ele depois vai a Jerusalém. E eu concordo com Ray Stedman quando ele disse que é nesta volta para Damasco, depois de 3 anos na Arábia, é que se encaixa o versículo 22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. E o que acontece com ele? Os judeus querem matá-lo em Damasco, e ele precisa fugir de noite, muralha abaixo, dentro de um cesto, de forma humilhante. E para onde ele vai agora? Agora ele sobe para Jerusalém. Veja comigo aí, por favor, Atos 9, 26. Agora eu queria bastante atenção dos meus irmãos e das minhas irmãs, porque eu gostaria de levantar aqui uma tese. Uma tese. E a tese é esta: quando Saulo sobe para Jerusalém, ele tem no seu coração e na sua mente algumas expectativas. E a expectativa que ele tem é que ele é o homem mais talhado, com o melhor currículo, com melhor performance, para ser o grande líder da igreja em Jerusalém. E às vezes nós pensamos que Saulo já foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão. Isso também não é um fato. Saulo precisou aprender uma das mais importantes verdades no ministério, e você e eu precisamos aprender hoje esta mesma verdade. Que verdade? A verdade da nova aliança. Que é a nova aliança? A velha aliança diz assim: tudo que o Senhor farou, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Na velha aliança tudo depende de mim, nada de Deus. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei do Sinai, o povo disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Fizeram nada, quebraram todas as leis. Na verdade não faltou a eles sinceridade, faltou a eles poder. Nós não conseguimos nada, nós não fazemos nada, o eu é fracassado, nós não podemos agradar a Deus na carne, nós não podemos agradar a Deus por nós mesmos. E o que é a nova aliança? A nova aliança, tudo depende de Deus, nada depende de mim. O apóstolo Paulo mais tarde vai ensinar esta doutrina na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, versículo 14, quando ele diz: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para uns cheiro de vida para a vida, para outros aroma de morte para a morte. E no capítulo 2, verso 16, ele pergunta: mas quem é suficiente para essas coisas? E a pergunta fica no ar sem resposta. E ele só vai responder essa pergunta no capítulo 3 de 2 aos Coríntios, versículos 4 e 5, quando ele diz: a nossa suficiência vem de Deus. Isso é nova aliança. Mas quando Saulo subiu para Jerusalém, ele ainda não estava entendendo na prática o que era nova aliança na sua vida. E eu tentarei mostrar a vocês essa tese. Ele tinha motivos para pensar que ele era o homem ideal, e ele tinha o melhor currículo para ser o líder da igreja de Jerusalém. Primeiro, porque todos os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, já estava morto, eram galileus. E você se lembra que os galileus eram recebidos em Jerusalém com desprezo. Era a Galileia dos gentios, lugar de gente atrasada. Jerusalém era extremamente elitista.
Lá estava o sinédrio, lá estavam os escribas, lá estavam os sacerdotes, lá estavam os fariseus, lá estava a nata do pensamento teológico da época. E os galileus eram desprezados nessa cidade de Jerusalém. Tanto é fato que quando o Pentecoste aconteceu, o derramamento do Espírito, e a multidão se aproximou, algumas pessoas olharam a cena e disseram: são galileus, estão bêbados. Segundo lugar, os apóstolos de Jesus eram homens incultos e iletrados, e Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Saulo pensou: esses homens não vão dar conta do recado, eles não têm cultura, eles não têm conhecimento suficiente para terem êxito nessa cidade intelectualizada. Ainda mais, Saulo, cresceu em Jerusalém, conhecia Jerusalém, conhecia os corredores do poder, conhecia os intestinos do sinédrio, sabia por dentro quais eram todas as tendências daquela cidade. Mais do que isso, ele perseguira a igreja de Deus em Jerusalém. Ele sobe com todas essas ideias pululando em sua mente. E aí veja Atos 9, 26. Quando ele chega, primeira coisa que acontece: os discípulos não acreditam na conversão dele. Pensavam que ele estava blefando e sabotando a fé cristã, e bater a porta da igreja na cara dele. Primeira decepção. Não fora Barnabé, conforme 9:27 de Atos, que o apanhou e o apresentou aos apóstolos e contou para eles a sua experiência em Damasco, e ele nem acolhida teria tido na igreja de Jerusalém. E diz agora o texto que ele está entrando e saindo, discutindo e dialogando com os helenistas, até o momento que os helenistas resolvem matá-lo. E os membros da igreja, os discípulos, se reúnem e dizem para Saulo o seguinte: Saulo, não dá para você ser nosso pastor, você tem que ir embora da nossa igreja. Não é simples para um pastor ser mandado embora de uma igreja, sobretudo quando ele está convencido que deve ficar. Mas os membros da igreja estão convencidos que ele deve sair. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Ele não foi embora. Mas não era apenas os membros da igreja que não queriam que ele fosse embora, não. Deus o mandou ir embora da igreja. Confere isso comigo em Atos 22, a partir do versículo 17. Diz que ele estava orando no templo em Jerusalém, quando o próprio Deus apareceu para ele e disse: vai embora da igreja, vai embora de Jerusalém, que eles não vão aceitar e atender o seu testemunho. Vai embora, arruma as malas e vai embora. Ô, gente, ser mandado embora pelos membros da igreja é uma coisa, ser mandado embora por Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Veja comigo os versos 18 e 19, que ele começa a argumentar com Deus. Ele começa a razoar com Deus. Ele diz: Deus, mas eu persegui a igreja aqui. Senhor, quando se matou Estevão, a tua testemunha, eu até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram, e até consentia nisso. Ele está dizendo para Deus o seguinte, mais ou menos: Deus, o Senhor vai cometer um erro estratégico me tirando dessa igreja. Eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor perfil. Perdoe-me da expressão, eu sou o cara. Só que Deus não mudou. Foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se. Deus disse: vai. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Ele não foi. Ele estava achando que Deus dependia dele. Ele estava achando que ele era insubstituível. Ele estava agarrado ainda na velha aliança. Tudo depende de mim. Aí volta para Atos 9:30, por favor. Diz que os discípulos se reuniram e o levaram até Cesareia. Preste atenção que ele foi levado, ele não foi. Ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma, a reboque. E de Cesareia mandaram-no para onde mesmo? Para Tarso. Onde era Tarso?
a cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que se acha o tal, se acha insubstituível? Meu filho, arruma as malas e volta para casa. Se você pensa que eu dependo de você, pois é você que depende de mim. E em Társis ficou quase 10 anos no molho, no anonimato, longe do palco, longe dos holofotes. Nesse tempo Deus estava trabalhando nele, antes de trabalhar através dele. Mas o pior não tinha acontecido. Volta comigo para Atos 9:31. Diz que no dia que Saulo arrumou as malas e foi embora da igreja de Jerusalém, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Você quer coisa pior para um pastor do que isso? No dia que ele vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem e a igreja explode em crescimento. Deus estava mostrando para ele que a obra de Deus não depende do obreiro, a obra de Deus depende do Deus que chama e capacita o obreiro. Quem conduz a sua obra é Deus. A força vem de Deus, o poder vem de Deus, a glória pertence a Deus. Saulo precisava aprender a doutrina da nova aliança. Tudo depende de Deus, nada depende de mim. Anos mais tarde explode um avivamento em Antioquia da Síria, e diz a Bíblia que a igreja de Jerusalém manda para lá Barnabé, o seu melhor pastor. E Barnabé, ao ver a graça de Deus prosperando em Antioquia, a terceira maior cidade do mundo, lembra-se de Saulo, vai em Tarso, o apanha, e durante 1 ano eles ensinam a palavra de Deus na igreja de Antioquia. Quando orando e jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Prestem atenção, não é Saulo e Barnabé, é Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Já ficou na sombra de alguém alguma vez? Já ficou debaixo do cajado de alguém alguma vez? Saulo não era o líder, ele era o liderado. Ele tinha que andar debaixo da liderança e da batuta do Barnabé. Deus ainda estava trabalhando nele. Deus ainda estava ensinando a ele o segredo da nova aliança. Tudo depende de Deus, nada depende de nós. Até que chegam em Pafos, e diz a Bíblia que naquela jornada o jovem Marcos, ou João Marcos, primo de Barnabé, os acompanha como auxiliar dos dois. E ao chegar em Pafos, o Elimas, o mágico, tentou impedir o procônsul Sérgio Paulo de converter-se a Cristo. E Saulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no mágico e disse: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus, pois ficarás cego? E o homem ficou cego, e o procônsul foi convertido, e a multidão temeu a Deus. E a partir de Pafos, Saulo deixou de usar o seu nome judaico Saulo, e passou a usar o seu nome romano Paulo, e a partir daí ele se transformou no maior líder do cristianismo, porque já havia aprendido a lição: tudo depende de Deus, nada depende de mim. E eles então entraram para a primeira viagem missionária, percorrendo a província da Galácia. Quando o jovem João Marcos, no meio do caminho, os abandona e volta para sua casa em Jerusalém. E eles percorrem a província da Galácia, plantando igrejas em Antioquia da Pisídia, em Icônio, em Listra, em Derbe, com lutas, com lágrimas, com sangue, mas com vitórias extraordinárias. E agora veja comigo Atos 14, versículo 27. Eles retornam da viagem missionária para a igreja enviadora, a igreja de Antioquia, e reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Preste atenção, 2 coisas aí. Primeiro, tem espaço para testemunho na igreja. Segundo, não tem espaço para projeção humana na igreja. Notem que relataram quantas coisas fizera Deus, não quantas coisas fizeram eles, porque quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os instrumentos.
Toda a glória que não é dada a Deus é glória vã, é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é culto à personalidade, e Deus abomina isso. Mas preste atenção, irmãos, quando a obra de Deus avança, o inimigo também se incomoda. Nunca a igreja de Deus avançou, cresceu, prosperou, sem que tivesse terrível e ferrenha oposição. Ninguém poderá servir a Deus piedosamente sem ser perseguido, diz o apóstolo Paulo. E aí Atos 15:1, você começa a perceber que logo depois que dão esse relatório de como os gentios estão sendo convertidos a Cristo em massa, alguns membros da igreja de Jerusalém, do partido dos fariseus, descem de Jerusalém e começam a perturbar a igreja, a perverter a teologia, dizendo o seguinte: se vocês gentios não se circuncidarem, se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Em outras palavras, eles estavam dizendo o seguinte: só a fé em Jesus não é suficiente, tem que ser fé em Jesus, mas as obras. Isso é uma perversão da verdade, isso é uma distorção do evangelho, e não pode se fazer obra missionária se a teologia não está boa, porque se pregar uma heresia, quanto mais pregar, pior fica. O que aconteceu? Paulo entendeu que não podia prosseguir a obra, tinha que resolver o problema primeiro. Convocaram um concílio, ajuntaram os presbíteros, os apóstolos em Jerusalém, e discutiram a matéria. Nesta matéria, neste assunto, Pedro falou, Barnabé falou, Paulo falou, Tiago falou, e tomaram uma histórica e importante decisão naquele concílio: só a fé em Cristo é o elemento essencial para a salvação. Não é fé mais as obras, mas é fé que produz obras. Decisão tomada, decisão escrita, comissão nomeada para ir percorrer as igrejas da Galácia e ler o documento dos apóstolos e presbíteros, dizendo que os judaizantes que estavam perturbando a igreja e pervertendo a fé não tinham razão no seu pleito. E de Antioquia mesmo, o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta, carta aos Gálatas, exatamente para combater esses judaizantes que estavam perturbando a igreja e pervertendo a fé. Teologia está boa, resolvido o assunto, vamos voltar para a segunda viagem missionária. Abra sua Bíblia em Atos 15, 36 a 41. Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar para visitar as igrejas que nós plantamos, confirmar os irmãos, percorrer aquela região, vamos voltar para a segunda viagem missionária. Barnabé diz: tá bom, Paulo, nós vamos sim, só um detalhe, eu quero levar comigo, aliás, o nosso irmão João Marcos está querendo ir conosco de novo. Aí diz a Bíblia que Paulo diz: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde Salamina, comigo ele não vai, eu não quero esse garoto do meu lado, comigo ele não anda. Notem vocês que Paulo está sendo intransigente aqui, está sendo radical. Ele não está dando uma chance a um jovem que quer acertar a vida, que quer se levantar, se recompor. E diz o texto aí que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé que os dois não puderam andar juntos mais. E Barnabé investiu no seu primo João Marcos. Paulo pegou Silas, um dos membros daquela comissão nomeada lá para ler esses documentos nas igrejas gentílicas, e encomendado pela graça de Deus foram para outro lado. Nota de rodapé: crentes não deveriam brigar não, mas às vezes brigam. Líderes crentes não deviam ter desavença não, mas às vezes tem. Mas Deus é tão maravilhoso que mesmo quando os crentes brigam, o projeto de Deus não pode ser frustrado, porque agora em vez de uma caravana tem duas. O livro de Atos vai passar pelo relato de Paulo e Silas, e diz a Bíblia que eles queriam ir para a Ásia, mas o Espírito de Deus os impediu de entrar na Ásia, e Paulo escuta uma voz de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Que verdade gloriosa, irmãos, Deus embocando a obra missionária para o Ocidente, em vez de embocar a obra missionária para o Oriente. Talvez nós aqui do Ocidente devamos ao Espírito de Deus, na sua soberania, o fato de estarmos aqui nesta noite. Agora notem vocês que quem dá a direção missionária para a igreja é Deus.
mas quem escolhe os melhores métodos somos nós. Porque Paulo, entrando na Macedônia, vai passar batido em algumas cidades e vai se fixar noutras. Isso não é aleatório, isso é cuidadosamente estudado. Se você perceber, Paulo só se fixou em cidades importantes: Filipos, colônia romana; Tessalônica, capital da Macedônia; Bereia, importante cidade da Macedônia; Atenas, capital intelectual do mundo; Corinto, capital da Caia. O que isso tem a ver conosco? Vamos plantar uma igreja? Vamos. Em que cidade? Vamos comprar um terreno para construir um templo? Vamos. Em que bairro? Em que rua? Que terreno vamos comprar? Porque às vezes nós queremos plantar a igreja na cidade mais difícil de acesso, vamos escolher o pior e mais longínquo bairro da cidade, na rua mais complicada de chegar, e compramos o pior terreno da rua, e plantamos uma congregação, vai ficar 30 anos com congregação. Se nós fôssemos mais estratégicos, nós plantaríamos igrejas estratégicas. Igrejas estratégicas têm a capacidade de influenciar toda a sua micro-região. Agora preste atenção: o fato de você fazer a obra de Deus, do jeito de Deus, no poder de Deus e na direção de Deus, não significa que você vai ter a vida fácil também não. Diz a Bíblia que Paulo foi preso e açoitado em Filipos, foi escorraçado de Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, e ele enfrenta lutas tremendas e terríveis. Mas de Corinto, em 18 meses que ali passou, ele escreve suas 2 cartas à igreja de Tessalônica. E agora ele volta para a 3ª viagem missionária e vai se fixar em Éfeso, capital da Ásia Menor, 3 anos. E de Éfeso ele escreve as suas 2 cartas à igreja de Corinto. Em Éfeso, irmãos, acontece algo maravilhoso, porque aconteceu um grande revivamento em Éfeso. Éfeso era o centro do culto, era um dos centros do culto ao imperador, era um dos centros de feitiçaria do império. E os 3 anos de Paulo ali desarticula a feitiçaria, porque os feiticeiros queimam seus livros de magia em praça pública. Éfeso era um centro de idolatria, porque em Éfeso ficava o templo da deusa Diana, cujo templo jônico era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e o comércio das estatuetas da deusa Diana aquecia o comércio da cidade, e Paulo, ficando ali, desarticula o comércio de idolatria, porque as pessoas não acreditam mais naquelas bobagens, e a palavra de Deus prevalecia em Éfeso. E porque Paulo ficou ali numa cidade estratégica, ele planta igrejas nas cidades vizinhas, como Colossos, como Laodiceia, como Hierápolis. E agora ele está saindo de Éfeso, e ele está indo para Jerusalém. Preste atenção nisso. E ele está indo para Jerusalém com uma missão muito importante. Conforme Gálatas 2:10, ele tinha subido um compromisso com as colunas da igreja de Jerusalém, que ele iria para os gentios, mas não se esqueceria dos pobres. E conforme Atos 18:2, na época do imperador Cláudio, houve uma grande expulsão dos judeus de Roma, e os judeus então ficam pobres e despossuídos, e uma grande miséria na Judéia, e Paulo está levantando uma oferta entre as igrejas gentílicas, para levar para os crentes judeus lá de Jerusalém. E quando ele está indo, ele para na Macedônia e escreve a sua carta mais importante, sua carta aos Romanos. E nesta carta ele pede oração por 2 coisas: primeiro, para que ele não fosse morto pelos rebeldes judeus; segundo, que os judeus crentes recebessem de bom grado a oferta dos crentes gentios, porque ele não estava interessado apenas em assistência, ele estava também interessado em costurar a unidade espiritual da igreja gentílica e judaica. Quando ele está saindo da viagem, já no porto de Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso para bater um papo com eles, para dar as últimas instruções, e ele diz no capítulo 20 de Atos, a partir do versículo 23, o seguinte: olha, o Espírito Santo me assegura que o que me espera pela frente são cadeias e tribulações. E ele diz o seguinte: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus.
Ele entra naquele navio, desembarca depois de algumas viagens regionais do outro lado em Cesareia, e diz a Bíblia, quando ele desembarca em Cesareia, o profeta Ágabo o prende com o cinto e diz: não suba para Jerusalém, porque eles vão prender você lá. Os irmãos tentam demover Paulo, ele diz: o que é que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer pelo nome de Jerusalém, pelo nome de Cristo em Jerusalém. Ele foi e foi preso, mas ele testemunha na cidade, testemunha para o Sinédrio. Em Atos 23:11, Deus aparece para ele e diz: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Os judeus fazem uma orquestração para matá-lo, a notícia vaza, chega o sobrinho de Paulo, chega o comandante, e naquela mesma noite Paulo é trasladado para Cesareia e fica mais 2 anos preso, acusado pelos judeus. E Paulo dá testemunho da sua experiência de conversão. Quando muda o governo de Félix para Festo, Festo sobe para Jerusalém para uma conversa com o Sinédrio, e o Sinédrio tenta corromper o governador, dizendo: governador, esse Paulo aí, isso é um problema doméstico da nossa lei judaica, manda esse homem aqui para Jerusalém. O Sinédrio é um fórum legítimo para julgar a sua causa. Queriam matá-lo no caminho. O governador Festo estava para entregá-lo, quando Paulo percebe a trama e diz: eu sou cidadão romano e eu quero ser julgado em Roma. O governador diz: para Roma você quer ir? Para Roma você irá. Era a vontade de Deus que ele fosse para Roma, e era a vontade dele ir para Roma. No dia que ele pega um navio para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Tinha 276 presos naquele navio. O pânico toma conta de todo mundo. A carga do navio se perde toda. O desespero, a morte chegando. O anjo de Deus aparece para Paulo e diz: coragem, Paulo, ninguém vai morrer, eu entreguei toda essa gente na sua mão, mas vocês vão ter que dar numa ilha. Quando amanheceu o dia, eles avistaram uma ilha, o navio se despedaça todo, mas todos se salvam na ilha de Malta. E quando chegam na ilha de Malta, os bárbaros haviam feito uma grande fogueira para aquecê-los, porque estavam molhados e com frio, e a única pessoa das 276 pessoas presas, mais tripulação, que tentou manter o fogo aceso foi Paulo, que foi pegar um punhado de gravetos para jogar no fogo. Quando ele joga aquele punhado de graveto no fogo, do fogo brota uma víbora e prende na mão do Paulo. Aquela cobra tinha 276 outras opções para morder. Foi morder logo no dedo do Paulo. E quando a cobra prendeu-se na mão de Paulo, os bárbaros gritaram em coro: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não era nem um assassino, nem um Deus, era o servo do Deus vivo. Na verdade não foi a tempestade que levou o Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. Porque o pai do prefeito estava doente, Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos estavam precisando de ajuda, e Paulo orou por eles, eles foram curados. E agora os bárbaros mandam Paulo para Roma, com todas as suas necessidades supridas. E ele chega em Roma, e é preso, uma casa alugada, fica 2 anos, em 3 turnos por dia, algemado a um soldado da guarda pretoriana, de um lado e do outro. E desta primeira prisão, ele escreve sua carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E na sua carta aos Filipenses, ele diz no capítulo 1, versículo 12 assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E você poderia perguntar: que coisas, Paulo, que aconteceram a você? Que coisas? E ele poderia fazer uma síntese: fui perseguido em Damasco, fui rejeitado em Jerusalém, fui abandonado em Tarso, fui apedrejado em Listra, fui açoitado e preso em Filipos, fui escorraçado de Tessalônica, fui enxotado de Bereia, fui chamado de tagarela em Atenas, fui chamado de impostor em Corinto, enfrentei feras em Éfeso, fui preso em Jerusalém, fui acusado em Cesareia, enfrentei um naufrágio para Roma, fui picado por uma cobra em Malta, cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem não tem medo de sexta-feira 13, esse homem não tem medo de feitiço, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino.
Ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 a 28, 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, 195 açoites, cada um deles deixava marcas e vergões e cicatrizes. Quando ele escreve Gálatas 6,17, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo, ele não estava blefando, ele estava falando de algo literal. 3 vezes fustigado com vara pelos romanos, 3 naufrágios, a Bíblia só relata um, e além de perigo de rios, de mares, de desertos, entre patrícios e estrangeiros, pesava sobre ele a preocupação de todas as igrejas. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele diz, porque eu estou preso, 3 coisas aconteceram. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. Ray Stedman tem um princípio infalível para o crescimento da igreja. Pessoalmente eu não gosto muito desse princípio. Ele disse, se nós queremos ver as igrejas crescendo, a melhor maneira é botar todos os pastores na cadeia, a igreja se levantará. Paulo estava preso e a igreja se levantou. Segundo, porque ele estava preso, diz ele que ele evangelizou toda a guarda pretoriana, bem como os demais. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador, era a guarda do palácio, eram homens influentes na política do império, eram 16 mil soldados de escol, de elite, que tinham trânsito livre no palácio, e em 3 turnos diários, durante 2 anos, 2 soldados presos a Paulo 3 vezes por dia, e evangelho neles, e evangelho neles, e evangelho neles, e evangelho neles. Depois de 3 anos, toda a guarda pretoriana e os demais membros do palácio estavam evangelizados. Quando ele escreve Filipenses 4:22, ele diz, os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O imperador Nero não sabia de uma coisa, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, que botou dentro do palácio o maior missionário do cristianismo e botou diante desse missionário o seu auditório. Quando os homens pensam que vão destruir a igreja, só podem promover a igreja, porque isto é obra santa, ninguém detém, louvado seja o Senhor. Porque Paulo estava preso, em terceiro lugar, ele não podia visitar as igrejas. O que é que ele fez? Começou a escrever cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se ele não tivesse preso, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Talvez você olhe para a sua vida hoje e diz, meu Deus, não está fazendo sentido, parece que está de ponta cabeça, eu quero ir para um lado, vai para o outro, eu quero fazer uma viagem segura, enfrento naufrágio, eu quero fazer isso, a coisa acontece o contrário. Você pensa que a sua vida está à deriva, mas quem está dirigindo a sua vida é aquele que está sentado na sala de comando do universo. Dessa primeira prisão, Paulo pediu para sair, Paulo orou para sair, e saiu, mas não saiu para se aposentar, não saiu para vestir um pijama, não saiu para deitar numa cadeira de balanço, saiu para trabalhar, saiu para percorrer as igrejas, e nesse interregno ele escreve mais 2 cartas, escreve a sua carta a Tito, escreve a sua primeira carta a Timóteo, e ele percorre as igrejas, deixando Timóteo em Éfeso, deixando Tito na ilha de Creta, talvez tenha ido à Espanha, talvez. Só, meus amados irmãos, que a política do mundo está mudando nesse momento. Chega o ano 64, Paulo está solto, o imperador romano Nero, que era um homem louco, bota fogo na cidade de Roma, sobe para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo de lá o espetáculo das chamas lambendo a capital imperial, 7 noites, 6 dias de incêndio. Quando as chamas apagam, dos 14 bairros de Roma, 10 deles tinham sido destruídos. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Começa uma brutal e sangrenta perseguição contra a igreja. Os crentes são mortos a pauladas, afogados, enrolados em peles de animais e jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem e para os leões esfaimados da Líbia devorarem.
são queimados vivos em praças públicas para iluminar as noites de Roma. Nesse tempo, Saulo está sendo caçado e procurado como o maior líder do cristianismo, até o dia que Paulo foi capturado outra vez, talvez em Troade, na casa de Carpo. Não deu sequer tempo para pegar seus objetos pessoais. E agora ele não vai para uma prisão domiciliar, não. Agora ele é jogado numa masmorra úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Pois é dessa masmorra que ele vai escrever sua última carta, sua segunda carta a Timóteo. E agora eu peço que você abra sua Bíblia comigo no texto lido no início, para nós concluirmos. A grande pergunta é como é que esse homem se sente. Nós estamos falando do maior pastor, do maior missionário, do maior teólogo, do maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Está velho, pobre, sem aposentadoria, sem casa para morar, sem carro para andar, sem roupa para vestir, abandonado, à beira do martírio, com o corpo todo cheio de cicatrizes. Como é que esse homem se sente? Se Paulo fosse olhado pelas lentes da teologia da prosperidade, ele seria um fracasso. Um fracasso. Mas nenhum homem na história exerceu tanta influência. Ele vai fazer para nós uma avaliação da sua vida. Preste atenção. Primeiro, ele faz uma avaliação do seu passado, versículo 7. Todos os verbos estão no passado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele diz: a minha vida não foi amenidade, não foi combate, foi luta. Segundo, ele está dizendo aí, preste atenção aí, que ele não largou a obra no meio do caminho, não, ele completou a carreira. Terceiro, ele está dizendo o seguinte: eu não prostituí meu ministério, não, eu não vendi minha consciência, não, eu não negociei a verdade, não, eu guardei a fé. Segundo lugar, ele vai fazer uma avaliação do seu presente. Veja comigo o verso 6, ele muda os verbos para o presente. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele está dizendo o seguinte: não é Roma que vai me matar, não, é eu que vou me entregar. E eu não vou me entregar para Roma, não, eu vou me entregar para o Senhor, como oferta e libação ao Senhor. Eu não sou prisioneiro de Roma e nem sou prisioneiro de César, não, eu sou prisioneiro de Cristo, sou embaixador em cadeias. E ele está dizendo: não é a minha morte que vai chegar, não, o que vai chegar é a minha partida. Ele usa uma linguagem eufêmica aí para falar da morte como partida, e essa palavra partida no grego tem 3 significados. Primeiro, significa tirar o fardo das costas de alguém. Sabe o que é morrer para o crente? Segundo Apocalipse 14:13, é descansar das suas fadigas, é tirar um fardo das costas. Segundo, a palavra partida no grego traz a ideia de desatar um bote, singrar as águas para o outro lado. Sabe o que é morrer para o crente? É fazer sua última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, a palavra partida significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para o crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Como aquele pastor que foi visitar o crente no estado terminal e perguntou para o crente: meu irmão, como é que você está? O crente respondeu ao pastor: pastor, eu nunca estive tão bem. A casa onde eu moro está desmoronando, mas eu já estou de malas prontas para me mudar para a casa do meu pai. Isso é morrer para o crente. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Mas vejam vocês que ele vai fazer agora uma avaliação do seu futuro. Veja o verso 8, ele muda os verbos outra vez para o futuro. Quanto a mim,
a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O que ele está dizendo é o seguinte: não importa se Nero vai me considerar culpado, não me importa se Nero vai me condenar à morte, o que importa é que o reto juiz, diante de quem eu e todos vão comparecer, já me justificou, já guardou para mim a coroa da justiça. Eu não estou indo para o martírio, eu estou indo para a glória. A despeito de convicções tão robustas, este homem não é um super-homem, nem um super-crente. Ele é um homem, tem sentimentos, tem emoções. E agora ele vai abrir o coração para nós e nos contar o que ele está sentindo antes de morrer. Ele está enfrentando alguns dramas. E o primeiro drama que ele enfrenta, meus amados irmãos, é o drama da solidão. Veja comigo o verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Veja o verso 21, por favor. Meu filho, quando você vier, venha, mas venha antes do inverno. O inverno estava chegando, não era possível navegar no inverno. Venha antes do inverno, venha depressa. Veja o verso 11, por favor. Quando você vier, Timóteo, traze contigo Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Ah, como eu amo esse versículo, porque ele me remete a Atos 15, 36 a 41, quando um dia Paulo disse: comigo esse menino não vai, eu não o quero na minha presença, eu não ando com ele. No final da vida, Paulo está querendo encostar a cabeça no peito desse menino. Paulo tem disposição de restaurar relacionamentos quebrados. Paulo tem disposição de pedir perdão. Paulo quer a companhia daquele que um dia ele desprezou. Paulo tem necessidade de um ombro para chorar no final da vida. Segundo drama que Paulo está enfrentando é o drama do abandono. Veja comigo, por favor, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Não é fácil ser abandonado no final do ministério, não é fácil ser abandonado na velhice, não é fácil ser abandonado quando você mais precisa de alguém do seu lado. Não é fácil ser abandonado, sobretudo quando você passou a vida inteira investindo na vida de outras pessoas. O abandono dói muito, dói muito. A palavra Demas só aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira vez ele é cooperador, a segunda vez só aparece o nome dele, a terceira vez ele amou o presente século e foi embora. Alguém que começou bem, que parou no meio do caminho, que retrocedeu. Eu não sei se você está lidando com o drama do abandono, mas isso dói muito. Terceiro drama que ele está enfrentando, o drama da traição. Olha comigo, por favor, versículo 14. Alexandre o latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Os estudiosos dizem que foi Alexandre o latueiro quem delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e consequente martírio. É gente que apunhala pelas costas, é gente que trai, é gente que puxa o tapete, é gente que torce contra, é gente que joga contra o patrimônio, é gente que vibra com o seu fracasso. É doloroso enfrentar a traição, sobretudo quando você deu o coração, o sangue, a alma para abençoar e servir as pessoas. Veja por favor versículo 15. Alexandre não perseguiu apenas o pregador, não, ele perseguiu a pregação, não perseguiu apenas o mensageiro, não, ele perseguiu também a mensagem. Paulo diz para Timóteo: tu, Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Quarto lugar, Paulo enfrenta o drama das privações. Veja o verso 13 comigo. Paulo teve 3 privações muito sérias. Primeiro, privações emocionais. Está precisando de gente. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente.
Segundo, privações mentais. Ele diz: quando você vier, meu filho, traz os livros, especialmente os pergaminhos. O que me impressiona é que o cara sabe que vai morrer, mas ele quer ler mais um pouquinho, ele quer estudar mais um pouquinho. Tem gente que vive a vida inteira e não estuda nada. Terceiro, ele está enfrentando o drama das privações físicas. Notem vocês, quando você vier, meu filho, traz a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Lembra que o inverno está chegando, e em Roma a temperatura chega abaixo de 0, e dentro de uma masmorra é mais frio lá dentro do que fora. Ele podia morrer de frio antes de morrer degolado, e você sabe que pessoas velhas sentem mais frio que pessoas novas. Ele era o velho. Está lá em Filemão, na sua carta a Filemão, ele se diz: eu, Paulo, velho. O maior pastor do cristianismo não tem sequer uma capa surrada para vestir na chegada do inverno. Quantas vezes você e eu reclamamos, tendo casa para morar, tendo cama para dormir, tendo roupa para vestir, tendo comida na mesa para comer. O maior pastor do cristianismo não tinha sequer uma capa surrada para vestir na hora do inverno. Mas o pior ainda não estava acontecendo. Em quinto lugar, Paulo enfrenta o drama da ingratidão. Veja o verso 16 comigo. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. A sensação que eu tenho, pastores, é que quando Paulo foi para aquela audiência, ele deve ter pensado assim, antes de sair da sua cela: deve ter um exército de crente lá para me defender. Eu sou pai de milhares de filhos na fé. Eu plantei igrejas na província da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, de Jerusalém ao Ilírico. Eu levei milhares de pessoas a Cristo. Deve ter um exército de crentes lá para falar a meu respeito. Quando ele chega lá, não tem ninguém. Talvez olhasse para a porta dos fundos: vai entrar um crente, vai entrar um filho na fé, vai entrar alguém para falar alguma coisa a meu respeito, para me dar uma palavra de apoio. Não apareceu ninguém. Não é fácil lidar com o drama da ingratidão, mas bendito seja Deus pelo verso 17. Paulo diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Pode faltar a você o apoio dos homens, mas não lhe faltará o apoio de Deus. Pode faltar a você o apoio da terra, mas não lhe faltará o apoio do céu. E eu quero terminar. Eu peço muito a sua atenção para essa cena. Ela não está na Bíblia. Mas eu a vejo. Ela está presente na minha memória e na minha retina. Houve um dia que o carcereiro romano recebeu na sua mesa um pedaço de couro, talvez de papel, de pergaminho. Contendo o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. Eu vejo essa cena. Esse homem se levanta da sua mesa, pega numa das mãos um pesado molho de chaves, na outra mão uma tocha de fogo, e sai andando a passos largos e pesados por um longo, frio e escuro corredor, até chegar a uma pesada porta de ferro que dava acesso a uma masmorra úmida, fria, insalubre. E ele abre aquela pesada porta de ferro
e com a tocha na frente, ele entra para aquela masmorra gritando: prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. E lá do fundo da masmorra o velho responde: sou eu estou aqui. Ele é acorrentado, ele é arrancado daquela masmorra, ele percorre aquele longo, frio e insalubre corredor até o local do patíbulo. Seu algoz lhe pergunta: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? Paulo responde: eu quero. Talvez aquele carcereiro pensasse que Paulo ia blasfemar, que Paulo ia murmurar, que Paulo ia expor a sua mágoa, a sua dor, a sua revolta por um tratamento tão desumano. Mas o velho apóstolo ergue os olhos aos céus, diz a ele: ao Senhor Jesus seja glória pelos séculos dos séculos, amém. Pôs tua cabeça no cepo, a guilhotina de Roma tosou-lhe a cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro, tombou na terra como um mártir, levantou no céu como um príncipe. Este homem que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos, nesse tempo de tanta apostasia, de tanta frieza, de tanta superficialidade, imitarmos este homem que imitou a Cristo, para vivermos um cristianismo viril, maiúsculo, superlativo, para a glória de Deus. Que Deus nos levante nesta geração, para sermos novos Paulos, para a glória de Deus. Se você deseja isso ardentemente no seu coração, eu queria pedir permissão aos pastores da igreja, para convidar você para vir aqui à frente, para a gente orar juntos. Se é isso que você deseja no seu coração. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, ó Deus. Deus está neste lugar. Se você puder se ajoelhar onde você está, faça isso. Ó Deus, nós estamos na tua presença, Senhor. Aqui está a tua igreja, povo que clama pelo teu nome. E nesta noite, Deus, nós precisamos de uma visitação do teu Espírito. Precisamos de um tempo de restauração, Senhor. Precisamos de cura para a nossa alma. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos receber, Deus, aquele fogo que inflama, que aquece, que purifica, que ilumina, que alastra. Precisamos ser revestidos com o poder do teu Espírito. Precisamos aprender que tudo vem do Senhor e nada de nós mesmos. Precisamos ser dobrados, quebrantados, restaurados, reavivados para a glória do teu nome. Santifica o teu povo, Senhor, e reaviva a tua obra, meu Deus, no decorrer dos anos. Fenda os céus, ó Deus, e venha sobre nós nesta noite. Inflama o nosso coração, aquece a nossa alma,
Levanta, meu Deus, homens e mulheres cheios do teu Espírito nessa geração. Homens e mulheres, meu Deus, que te amem sobre todas as coisas. Homens e mulheres que não se corrompam diante das seduções e pressões deste mundo. Homens e mulheres que estejam prontos a morrer e não a pecar. Homens e mulheres, meu Deus, que sejam atalaias, que sejam, ó Deus, proclamadores da boa nova da salvação. Desperta a tua igreja e permita, meu Deus, que a história do apóstolo Paulo nos desafie, nos encoraje, nos humilhe, nos restaure e nos ponha de pé